Opa, tudo bem? Eu sou Alex e seja bem-vindo ao nosso 32º episódio da série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio o foco vai ser em dar andamento nessa região metropolitana que nós estamos fazendo nos últimos 2 episódios para colocá-la em funcionamento e a gente conseguir o desejado aumento da população e partir para novos projetos, começando por universidade, depois indo para outros pontos também. E para colocar essa região em funcionamento, o foco desse episódio vai ser em serviços públicos que a gente precisa ter para que essa região trabalhe e funcione bem ela e não tenha dores de cabeça e tudo mais. Então, para começar os serviços aqui, como eu comentei no final do último episódio, eu fiz a adição de algumas casas aonde eu imagino que vai ser a região residencial dela. Então, dando uma olhada aqui por cima, eu completei de casas mais essa parte aqui, coloquei casas nessa região aqui também, coloquei algumas casas aqui conforme pode ver. Atentei a questão do nível da casa, aqui são casas do nível 3, aqui são casas do nível 4, aqui é do nível 5, aqui também do nível 5, aqui tem casas de nível 3, de nível 4, aqui eu já coloquei casas do nível 1 para ter um equilíbrio no nível da casa, para não ter casas tão caras que as pessoas não consigam vir a mudar para ela e também não ter casas muito baratas no geral, para não ser casas tão valorizadas que pessoas com melhor condição financeira não se mude para ela. Então essa foi a ideia de tentar equilibrar o nível das casas. Agora, para essa parte funcionar, a gente precisa atender alguns requisitos. O primeiro dele é em relação à energia elétrica, para que não tenha problema de falta de energia nas casas e nas construções relacionadas a serviço público e tudo mais. Se nós formos dar uma olhada aqui no painel de eletricidade, eu tenho aqui uma torre de energia que vem por aqui, que ela sai aqui dos painéis elétricos, chega nessa estação transformadora, mas esse lado todo ele não tem uma estação transformadora, e isso faz com que a energia elétrica que está nessa parte, ela venha somente pelas avenidas. E se a gente for dar uma olhada, o fluxo de eletricidade que está marcado ali no ponteiro do mouse é de 40 megawatts. Já o da torre de energia são de 400 megawatts. Então, se a gente tem uma área residencial aqui, por exemplo, que demanda de muita energia, vai vir pouca energia por essa avenida e aí vai gerar um gargalo aqui que a energia não vai chegar nessa parte. Então, a gente precisa dessas torres de energias com um fluxo de eletricidade maior para que a energia chegue melhor nessas áreas. Então, a ideia aqui é distribuir algumas estações transformadoras nessa região para que a gente faça a energia chegar pelas torres ao invés de usar as ruas para isso. E dando uma olhada aqui, eu estou considerando colocar uma estação transformadora nessa parte para que eu consiga da torre vir essa estação aqui e distribuir energia nessa parte. Eu estou pensando em colocar uma estação transformadora nessa avenida aqui para que a energia chegue nesse lado e chegue também desse lado aqui, e dessa forma a gente tem 3 pontos de distribuir energia. Talvez um quarto ponto aqui ele se torne necessário para atender mais essa região, mas como a gente não adquiriu aqui ainda e eu tenho planos de fazer uma estação de transporte público nessa parte aqui, eu vou aguardar um pouco colocar essa estação transformadora nessa região. Agora, com as estações transformadoras no lugar, a gente precisa passar as torres de energia. Aqui está uma ligação simples que vai vir desse ponto até lá. Aqui tem a primeira ligação da estação transformadora, então eu fiz um poste por aqui indo até lá. Aqui eu não consegui passar desse ponto a esse ponto devido à altura da ferrovia que tem aqui, então por isso que limitou eu ter que passar aqui atrás, que é antes dessa ferrovia subir. Agora a ideia é passar essa torre de energia que veio desse lado, passar ela por aqui para chegar até esse ponto aqui agora.
Então tá aqui agora, a torre tá vindo por aqui e para nesse ponto aqui. Talvez essa torre a gente continue para lá, para ir para aquele canto também, não vai ser um problema. Mas com certeza essa torre vai ter que vir para a parte da universidade, tá? Então por isso que eu já deixei preparado aquele ponto ali. Então dessa forma a gente já tem uma distribuição de energia melhor nessa região. O segundo ponto para ele funcionar é a parte de águas. Porém, como a gente tem uma boa captação de água aqui nesse ponto, que é perto do porto aqui do Distrito 9, e o nosso serviço de esgoto aqui, ele tá bem dimensionado, essa estação de esgoto antes ela estava ali naquela parte, a gente vai atender essa região com o que já tem aqui. Pode ser que a gente precise aumentar um pouco mais as demandas, tudo mais. Se a gente olhar aqui no painel de serviços, o orçamento de água está em 70%. Então talvez eu aumentar esse orçamento para uns 80, 90, aumenta a produção de água e o tratamento de esgoto que atenda essa região. Em relação a água e esgoto, eu não vou mexer nada por enquanto. O próximo ponto que eu quero dar uma olhada aqui vai entrar na parte dos serviços públicos para essa região. O primeiro serviço público que eu quero dar uma olhada é na parte do sistema de saúde. Se a gente der uma olhada aqui no painel, nessa região toda, nós temos somente ali naquela parte uma clínica médica e depois toda uma área sem cobertura de serviços. Porém, nós temos aqui uma clínica do Nordeste dos Estados Unidos e aqui um centro médico francês que a gente pode utilizar na nossa cidade. Essa clínica do Nordeste aqui, eu tenho um atendimento de 230 pacientes e uma extensão para mais 120 pacientes. Porém, o número de veículos dela é um pouco baixo aqui, ela está com 6 veículos a princípio. Eu vou realocar ela considerando que ela vai atender mais esse canto aqui, que é os cantos que tem as casas de nível 1. Eu pensei em colocar ela nessa parte aqui da avenida e ela fazer um atendimento mais dessa área aqui. E essas ambulâncias poderem vir aqui com acesso fácil dessa avenida. Ela pode vir para cá também, ou ela pode vir para cá, acessar facilmente esse lado aqui, pelas avenidas. Então, essa clínica de saúde vai ficar nessa região. Aqui nós temos também uma clínica médica francesa, que eu quero utilizar ela, colocando ela nesse canto aqui, eu estava dando uma olhada. Eu acho que para atendimento dessa área aqui, colocar uma clínica médica nessa região vai ser interessante. E olhando, eu estava pensando em colocar ela nesse lado aqui, para ficar um pouco distante daquela ali, fazer uma cobertura mais nesse canto e deste canto aqui, para ela funcionar bem. Então a minha ideia é colocar alguma coisa aqui. E essa clínica francesa, pelo estilo da construção dela, eu já vou trazer do lado dela esse crematório francês também. Na cidade antiga, esse crematório também ficava do lado da clínica médica. São duas construções ali bem parecidas, que uma completa a outra. Então eu vou colocar bem nesse local aqui. Então, essa rua de entrada fica com essa clínica e com esse crematório francês para preencher essa região e fazer o atendimento dessa área aqui. Com isso, se a gente der uma olhada aqui no painel de saúde, nós temos uma clínica aqui, uma aqui, mas nesse canto não tem uma clínica. E eu estava pensando em colocá-la por uma questão de aumentar o número de ambulâncias também que vão rodear essa região e fazer uma cobertura maior. Eu imagino que aqui, quando tiver a parte dos prédios que a gente vai fazer futuramente nesse episódio, o aumento da população vai ser grande. Então ter um hospital maior aqui vai ser interessante. E aí eu estava pensando em usar algo nesse meio aqui. Então a minha ideia é colocar nessa avenida aqui um hospital moderno, que ele se encaixa bem nessa parte aqui e ocupa bem esse espaço, essa quadra. Esse hospital, ele tem 15 veículos e a gente pode adicionar essa torre de extensão e colocar o helicóptero nele. Esse hospital é o mesmo que tem naquela região ali, que tem também um hospital moderno. E a minha ideia futuramente é deixar esse hospital com helicóptero, talvez aquele também, para esse hospital ficar livre em todos o mapa e o helicóptero poder atender todas as regiões com mais facilidade. Então por isso que eu optei por colocar esse hospital aqui.
mas as melhorias eu vou fazer conforme for crescendo a cidade aqui. Com isso, nós temos ainda um ponto que precisa ser melhorado na parte do sistema de saúde, que é essa região. Nós temos aqui um cemitério, que nós vamos falar em breve, o crematório também, mas não tem atendimento de saúde nessa área. E aí faz com que, se alguém precisa de atendimento de saúde, como é essas solicitações de ambulância, a ambulância tem que vir de muito longe, e aí demore e o alerta fique por muito tempo. Então a ideia vai ser colocar um centro médico nesse local. A gente não precisa de um hospital tão grande, mas um centro médico é bem interessante nessa área. E para isso, eu vou utilizar da clínica que tem no jogo. Ela tem 5 ambulâncias, é um número interessante de ambulâncias para atender essa região. Eu pensei nesse canto aqui, que é um canto que tem um acesso fácil para a avenida aqui e tem um acesso fácil para essa avenida. Então, dependendo de onde ele quer ir, ele consegue sair fácil tanto para esse lado quanto para esse. Ele roda aqui por dentro as ambulâncias. Talvez, se ele quiser ir para aquela avenida, ele venha por dentro, algo assim. Aí depende da rota que achar melhor. Mas esse canto aqui eu achei interessante para a parte da clínica médica. Com isso, o sistema de saúde agora, se a gente der uma olhada, tá bem completo nessa área. A gente pode verificar pela cor que tem as ruas, aqui tá bem verde. Esse verde representa aqui embaixo essa questão da cobertura de saúde. Tá vendo que no local que tem o bom tá um verde bem escuro? Então esse verde é o verde que está sendo representado aqui nas ruas, e isso nos indica que a área tá boa. Por exemplo, aqui ó, tem uma área em amarelo, então é como se estivesse aqui no meio da qualidade de cobertura da saúde. Aqui tá bem vermelho, são ruas sem ligações, então a cobertura de saúde tá bem ruim. Então isso daqui é um indicativo que a nossa cobertura tá boa. Mas além de ela tá boa, tá o melhor possível, tem que também sempre atentar na quantidade de ambulâncias que vão estar rodando por aquele ambiente, para que os alertas não fiquem muito tempo com solicitação. Feito a cobertura de saúde, o próximo ponto de cobertura é o mais problemático ao meu ponto de vista do Cities Skylines 2, que é a cobertura dos cemitérios e dos crematórios. É uma questão que tem muito alerta no mapa solicitando carros funerários, e a ideia aqui vai tentar fazer uma boa cobertura para evitar esse tanto de alertas, mas eu imagino que não vai ser o suficiente. Então, dando uma olhada aqui, eu tenho um cemitério que ele está no início, e esse cemitério eu quero colocar ele nessa região a princípio. E o local que eu estava pensando em colocar ele aqui, dando uma olhada, é realocar ele nesse canto para ficar bem nessa esquina, porque aqui existe uma descida de nível que ali é mais alto do que aqui. A minha ideia é preencher isso daqui com árvores no futuro, e esse cemitério ele fica bem nessa esquina que pode ser escondido por essas árvores em volta. E junto desse cemitério eu já quero considerar um crematório perto dele. Então, se eu der uma olhada aqui na parte de sistema de saúde, eu vou utilizar o crematório padrão do jogo e vou colocar um crematório aqui atrás mesmo. E esse crematório eu já quero considerar 2 extensões de garagem. Então eu tenho um crematório com 20 veículos e um cemitério com 15 veículos que eu vou determinar para trabalhar nessa região aqui. E dependendo de como for aqui o desenvolvimento dessa área, a gente até coloca talvez um crematório a mais para aumentar o número de veículos nessa parte, tá? Eu vou verificar se dessa configuração que a gente fez agora vai atender essa região, ou se vão precisar aumentar o número de carros aqui para tentar minimizar os alertas que sempre tem no mapa na parte de solicitação dos carros funerários. Continuando com a parte do sistema funerário, nós temos aqui nesse canto também uma configuração de cemitério com um crematório e 2 extensões de carros aqui. Então essa quadra vai ficar dedicada a esse serviço. E aí, se for o caso, a gente também aumenta o número de carros ou coloca uma expansão no cemitério aqui com algum columbário e tudo mais. Então essa parte vai ficar dedicada a isso, e esse serviço a gente coloca para trabalhar nessa região futuramente. Agora, vindo para esse distrito aqui da parte de cima, antes nós tínhamos um cemitério aqui e ele foi removido, e é o cemitério que foi colocado naquele canto lá. Aqui eu não vou adicionar um cemitério, mas eu quero colocar crematórios para atender as solicitações
solicitações dessa região. Para isso eu vou colocar o crematório padrão do jogo e eu estava pensando em utilizar esse canto aqui com um crematório perto da clínica médica, usar essa área. E com 10 carros eu estava dando uma olhada, a gente pode até realocar ele um pouco e colocar uma outra garagem nesse canto aqui, ó. Então essa parte vai ter 15 carros para atender essa região aqui. Imagino que seja o suficiente, mas vamos verificar. Um outro local que a gente pode reforçar o atendimento funerário na nossa cidade é esse canto. Nós temos aqui o crematório francês que tem 5 veículos para essa região. Eu acredito que seja pouco para isso, então colocar um crematório maior aqui seja interessante. E a minha ideia era colocar um crematório próximo desse hospital mesmo, tá? Colocar alguma coisa por aqui, por exemplo, para usar esse canto, e se precisar fazer a expansão tem mais espaço aqui para adicionar. E aí depois a gente preenche com alguma outra coisa nesse intervalo. Então a minha ideia é ter esse crematório aqui também. E com isso a gente tem 10 veículos, mais os 5 desse crematório francês menor para atender esse canto aqui. Aqui nessa parte de baixo ainda está um pouquinho distante do atendimento dessa área. Vamos verificar como vai se comportar para também não ter um excesso de serviços públicos relacionado ao crematório, mas se aparecer a necessidade devido à quantidade de alerta que costuma ter de carros funerários, a gente dedica um espaço aqui para ter mais crematórios. Eu vou focar mais na parte de crematórios do que adição de cemitérios a princípio, mas conforme for crescendo a cidade a gente verifica qual que é a melhor aplicação. O próximo serviço público que eu quero colocar aqui vai ser relacionado aos bombeiros. Nós temos aqui nesse canto um corpo de bombeiros nessa parte que tem 8 veículos, é uma boa quantidade que nós podemos estar utilizando. Então eu vou realocar essa instalação para esse canto aqui, porque eu imagino que aqui a gente vai ter um hub de transporte, mais um hub de serviços públicos aqui atrás vai ter um espaço para isso. Ou talvez a gente transforme isso em casas e coloque uns serviços públicos nesse canto. Talvez seja interessante, mas eu vou partir a princípio de estar nessa região. E com isso, o atendimento de corpo de bombeiros ficou dessa forma aqui. Mas um problema que pode aparecer aqui, por mais que as ruas tenham uma qualidade de cobertura de incêndio e resgate boa, faltando um pouco aqui nesse canto, se aparecer uma queima de uma casa nesse local, o bombeiro se deslocar daqui para chegar lá, ele pode demorar e essa casa vir a queimar antes dele chegar. Então, além de uma cobertura com uma qualidade boa de bombeiros, tem que pensar também na parte de agilidade desse bombeiro chegar até a casa e essa casa não queimar antes que ele chegue. E para isso, eu vou colocar algumas outras instalações aqui de bombeiro que aumente o número de carros e agilize a chegada do corpo de bombeiro até o local que tenha a queima. Então, eu vou utilizar esse quartel aqui mesmo. Eu acho uma construção legal para esse local aqui. Ele tem 4 caminhões de bombeiro e ele ainda pode ser expandido para chegar a 8 veículos, se não me engano. E é uma construção barata de construir e se manter. Então nós temos aqui embaixo um para atender mais essa região. Eu vou colocar um segundo nessa parte de cima aqui para que ele consiga se deslocar mais fácil nesse meio aqui. Vou utilizar este canto aqui como se aqui fosse algo separado, então ficou nesse local. Um aqui, eu quero colocar um outro aqui nesse canto. Vamos utilizar essa esquina para colocar alguns serviços para atender esse lado aqui também. Nesse lado aqui a gente pode separar um local. Eu estava imaginando algo nesse canto aqui para distribuir nessa área, então vamos colocar um corpo de bombeiros, por exemplo, aqui para atender esse canto. Ali em cima já tem uma instalação e nesse lado nós podemos colocar também mais uma instalação. E aí eu vou utilizar desse canto aqui para fazer a cobertura dessa área. E até se ele quiser chegar nesse canto aqui, ele pode, não seria um problema. Mas vou utilizar um bem aqui. E aí dessa forma a gente faz uma cobertura visando a agilidade do carro de corpo de bombeiro chegar até o local de
queima e essa casa não vir a queimar, ou às vezes tem uma construção grande. Um outro ponto que vai ficar em aberto é a questão da queima florestal, que a gente vai precisar colocar algumas torres de vigia quando vir fazer a inserção das árvores e fazer o preenchimento aqui, a decoração com árvores nessa parte aqui principalmente, né? Então isso vai ficar em aberto a princípio. E feito a parte dos bombeiros, o próximo ponto é um serviço que geralmente está ligado a bombeiro, que é a parte policial. Na parte policial, ele tem também uma questão semelhante ao corpo de bombeiros. Por mais que você tenha uma instalação que gere uma cobertura da rede que fique muito boa, ela fique ali muito verde as ruas, você precisa se preocupar com a quantidade de carros rodando pela cidade para evitar os crimes. Se você tem uma delegacia que faz uma boa cobertura, mas o carro está de um lado da cidade e ela demora para chegar ao outro lado da cidade, aquele lado que a polícia demora pode gerar o crime, mesmo que a sua cobertura de rede seja boa. Então é importante também atender a quantidade de carros de polícia rodando pela cidade. E nesse canto aqui nós temos duas delegacias de polícia do padrão alemão, que são essas construções aqui, que elas são até interessantes de a gente utilizar. Elas são uma construção bonita aqui para delegacia de polícia. Então eu vou realocar essa delegacia colocando ela próxima do corpo de bombeiros, e pode notar aqui que o que eu quis dizer anteriormente é que a cobertura dessa área está muito boa, somente com uma delegacia, mas o tamanho dessa área para essa única delegacia, esses únicos 14 veículos que ela tem aqui nessa parte, é uma área muito grande. Então pode ter veículos distribuídos por todos os cantos, mas alguma área o veículo não esteja passando por perto e o crime aconteça ali, ou se acontecer uma cena de crime, o carro demore para chegar até aquela cena de crime e seu alerta fique por muito tempo na tela. Então cuidar com a quantidade de carros é interessante também. E aí, essa delegacia de polícia alemã aqui, que tem 14 carros, eu vou colocar ela também deste lado aqui, mas nesse canto aqui, próximo desse quartel de bombeiros, para aqui virar um canto de serviços públicos também. E essa área toda, ao invés de somente 14 veículos, a gente ter 28 veículos rodando por esse lado aqui. Então essas duas instalações vai ficar para esse canto. Talvez seja necessário até colocar mais uma, tá? Olhando aqui pelo tamanho do local. E aí eu vou verificar se vai ser necessário mesmo ou não. Agora, esse canto, nós temos aqui nenhuma delegacia de polícia para atender essa região. Aqui não tem nem cobertura, inclusive. Portanto, eu vou colocar uma delegacia de polícia padrão do jogo, que ela tem ali 6 viaturas e com a garagem podendo ser estendida. E eu vou colocar nesse canto aqui agora, próximo do corpo de bombeiros que estava aqui. Tem o corpo de bombeiros de um lado da avenida e aqui a delegacia de polícia do outro lado da avenida. Ela está bem nesse local aqui. E aqui, inclusive, eu já vou fazer a expansão para ter mais 6 veículos. Então a gente tem 12 veículos e esses 12 veículos eu vou deixar mais dedicado a esse lado. Agora, nesse lado, eu também vou colocar uma outra delegacia de polícia, mas no caso eu vou colocar essa delegacia de polícia francesa para colocar ela bem perto do hospital francês aqui, ó. Então fica duas construções semelhantes nesse local. Talvez colocar nesse canto aqui, ó. Preencha bem esse local aqui. E aí a gente tem um hospital com o crematório e a delegacia de polícia francesa. E também podemos fazer a extensão aqui para ter mais 6 veículos. Então esse estabelecimento já tem 12 veículos e eu vou dedicar ele a trabalhar nesse canto aqui. O último ponto que está faltando é essa área ter uma delegacia de polícia, mas como é uma área pequena, eu quero colocar uma delegacia de polícia pequena. E essa delegacia de polícia, eu vou colocar ela a princípio nesse local aqui mesmo, nesse canto, pensando em ela atender essa região aqui. Então nós vamos ter uma delegacia de polícia pequena com 6 veículos para essa área aqui de cima. E com isso agora a gente pode dar uma olhada aqui no painel de polícia. Nós temos 2 instalações. Eu estou reparando agora que essa instalação ficou muito perto dessa, né? A gente podia fazer uma alteração em relação a isso.
Eu vou colocar essa delegacia aqui, eu vou trazer ela mais para baixo aqui. Vamos colocar, por exemplo, nessa esquina. Vou afastar um pouco daquela, mas não distanciar muito dessa área e deixar essa delegacia mais para baixo aqui. Então ficou um pouco mais distante. Voltando aqui no painel, nós temos agora uma delegacia para essa parte, uma delegacia para a parte de cima, uma delegacia para essa parte, uma delegacia para esse e uma delegacia para essa área aqui. Então ficou dessa forma a princípio o atendimento de polícia. E aí vamos acompanhar se precisa aumentar o número de veículos rodando pela cidade para evitar os crimes acontecendo. O próximo ponto que eu quero colocar aqui agora vai ser a parte da prefeitura. Nós não temos nenhuma prefeitura no nosso mapa, não colocamos nenhuma até agora. E quando a gente veio a destruir essa região, aqui onde era o Distrito 1, eu dediquei esse espaço para ser o marco inicial do nosso mapa e eu vou colocar a prefeitura bem nesse local. E aí, dando uma olhada nas opções que tinha, eu vim aqui no painel de desenvolvimento, eu desbloqueei a prefeitura e o Banco Central, e aí com isso aqui na parte de administração, nesse ícone de polícia, ele habilitou as prefeituras. São todas construções únicas. O benefício que ela traz para a cidade, esse -1 juros de empréstimo, a gente não está usando empréstimo até esse momento do jogo, então isso daqui não vai influenciar para nós no momento, mas o custo de importação de -2%, ele é muito interessante, principalmente quando você tem muita reclamação do comércio que a mercadoria está muito cara. E aí, como você baixa o custo da importação quando você coloca essa prefeitura, a mercadoria vai chegar mais barata no comércio e esse comércio pode parar de reclamar. Claro que tem outros fatores que influenciam essa reclamação, como a facilidade do produto chegar nesse local ou não, mas esse daqui é um ponto interessante para ajudar neste custo de importação. E dando uma olhada aqui nas prefeituras, eu estava verificando e a que eu vou escolher para colocar é essa prefeitura moderna. Eu achei uma construção bonita e interessante. Eu gosto dessa prefeitura padrão do jogo também, eu acho ela uma construção bonita, mas essa prefeitura moderna eu acho que pode preencher bem esse local aqui, ó, bem na entrada. E tem ainda uma expansão aqui que preenche essa parte de cima, fica bem bonita. E aí, fazendo uma praça bem grande nessa área, colocando essa prefeitura mais no meio, eu acho que dá para fazer uma boa decoração nesse local aqui. E junto com a prefeitura, eu quero colocar também o Banco Central, que é uma construção que a gente desbloqueou ali no painel na parte de polícia e administração. Ela também tem -5% de custo de importação, então os produtos que vêm de fora da cidade vai vir mais barato para os comércios, para as indústrias, para os moradores. E além disso, a produção que está sendo exportada, ela gera mais 5% de lucro. Então toda a madeira, toda a parte de agricultura que está sendo produzida na nossa cidade, que está sendo exportada, que está em superávit, ela vai gerar mais lucro ainda. Eu vou colocar esse Banco Central e eu pensei em colocar ele nesse canto aqui e preencher essa área como o Banco Central e essa área como a prefeitura. Então aqui vai ficar bastante decoração nessa área aqui e menos construções. Então esse daqui foi 2 pontos que eu queria colocar também na nossa cidade. Agora eu quero fazer o atendimento também dessa nossa região da Previdência. Olhando aqui na parte de administração, nós temos os escritórios da Previdência Social e eu quero colocar uma instalação aqui próximo do Banco Central também, mas eu vou utilizar essa avenida de trás aqui. Vamos colocar esse escritório bem aqui e a gente pode talvez mover esse banco um pouquinho mais para cá e aí preencher essa área com uma boa decoração, mas a cobertura do serviço ainda tá um pouquinho falha. Nesse lado não tem nada. E aí eu vou escolher aqui essa central do cidadão para colocar, por exemplo, bem nesse canto aqui. Então o encontro dessas avenidas aqui, ó, vai dar bem de fundo com essa construção e que pode preencher bem. A gente depois integra essa polícia e esse quartel de bombeiro aqui nesse canto junto com o transporte público e faz uma área bem legal
comercial nessa região aqui. E com isso, a cobertura agora ficou bem melhor. Tá um pouquinho falha nesse canto e eu vou colocar esse jardim de infância comunitário, que ele também melhora um pouco a cobertura e gera algum benefício ali de recreação e de bem-estar. Então eu quero colocar, por exemplo, alguma coisa nesse canto aqui, ó. Aí fica essa instalação aqui para atender essa região. E com isso, nós temos a cobertura da Previdência Social nessa área aqui. Essa daqui vai atender mais esse lado, essa vai atender mais esse lado aqui. Agora, o próximo passo que eu quero colocar aqui vai ser relacionado aos correios. A gente colocar esse serviço aqui para o deslocamento de encomendas e mercadorias ser mais fácil, que a pessoa não precisa sair de casa e tudo mais. E para isso, na parte de comunicações aqui no de correio, eu quero colocar algumas agências de porte grande, porque aqui a gente tem uma agência pequena, mas devido a ter somente 4 veículos e não conseguir expandir o número de veículos, essa expansão aqui é na capacidade de armazenamento e não de veículos, essa agência ela vai acabar ficando um pouco defasada para atender. Então, eu quero colocar aqui nessas áreas uma construção maior de correios. E para isso, eu posso colocar tanto essa agência de correios padrão do jogo, como essa agência moderna do leste europeu, porque o número de veículos aqui é de 20. Essa agência moderna do leste europeu, ela é uma construção um pouco alta e eu acho que ela pode vir a combinar com esse prédio da Previdência Social. Se a gente trabalhar um pouco nas cores, ele tem uma certa semelhança aqui, então eu vou deixar nessa área para preencher esse meio aqui de serviço público. Então nós temos aqui um atendimento de correio para essa região e essa agência de correio padrão do jogo, eu vou colocar uma bem aqui a princípio, porque a intenção é ter um trem de transporte de mercadorias interna nessa área, junto com o trem de passageiro. Então essa mercadoria que chegar aqui, esse correio vai ajudar a distribuir essa mercadoria. E esse correio aqui também vai ajudar a distribuir a mercadoria que vai chegar aqui, tá? Então por isso que ele está nessa área. Nós temos aqui também uma outra agência de correios nessa região que vai servir para atender essa área aqui. Ela não estava atendendo antes porque ela estava atribuído o distrito, aquele distrito lá 4. Eu tive que mudar isso. Então agora o atendimento da área de correios ficou dessa forma aqui. E aí tem algumas partes falhas. Aqui é uma parte falha, aqui é uma parte falha e aqui é uma parte falha. Eu acho que para isso, uma agência de correios pequena, por mais que eu disse que ela não é boa e ela vai ficar defasada, para melhorar a cobertura da área, ela vai vir a calhar. Vou tirar aqui o distrito 4, a princípio, que está selecionado aqui. E aí se a gente der uma olhada agora, a cobertura de correios nessa parte ficou bem melhor. Tá um pouco falho aqui e um pouco falha aqui. E para melhorar aqui esse atendimento que ficou um pouco falho nessa parte, eu vou colocar uma outra agência de correios pequena, vou colocar aqui na avenida e aí ela já melhora um pouco o atendimento dessa área. Ali onde ficou um pouco vermelho e aqui também que o atendimento não tá bom, eu vou preencher com caixas de correios que já dá uma melhorada. Por exemplo, se eu colocar uma caixa de correios aqui, ela melhora um pouco essa parte. E aí depois a gente distribui as caixas de correio por toda essa cidade aqui com certeza. Feito isso, a parte de correios para essa região já teve um atendimento bem melhor. Próximo ponto aqui agora vai ser na parte de telecomunicações. Nós temos uma torre aqui de telecomunicação que anteriormente ela estava lá em cima no distrito 4 e eu vou realocar ela para ela atender o que a gente precisa. Se der uma olhada aqui, a parte que está um pouco pendente é essa região, então a minha ideia é usar essa torre por essa área aqui. E dando uma olhada, colocar aqui seria interessante para ficar em cima desse morro e ficar bem atrás da parte dos trilhos de trem. E aí se der uma olhada aqui, ó, vai cobrir bem todo esse nosso continente. Ficou um pouquinho falho aqui, mas nada muito preocupante, só realocar um pouquinho mais à direita. E aí com isso a gente teria um bom atendimento em toda a área. Então para isso eu vou adquirir agora esse quadrado do mapa. E aí eu vou pegar essa torre aqui e vou realocar ela para cima desse morro aqui. Então ficou nessa parte. O único ponto é criar uma rua de acesso para ele. Eu vou partir do princípio de fazer uma rua de terra aqui.
que o acesso vem desse ponto e ele acessa somente essa área aqui para funcionar. E aí a minha ideia é talvez usar esse morro aqui para fazer algum parque, alguma coisa de caminhada, mas não colocar casas aqui, tá? Deixar a estação de trem aqui na frente. Então a torre está nessa área. E se vir a olhar aqui a parte de telecomunicações, a cobertura em todo esse nosso continente aqui, ó, tá muito boa. Um pouquinho falha na ilha, né? Bem falha na ilha, na verdade. Mas aí cada ilha vai precisar da sua torre. E quando vir a construir essa parte de trás, a gente também vai ter que adicionar mais torres. Então, a parte de telecomunicações com isso também já está atendido nessa nossa nova cidade. Com isso, tem alguns pontos ainda que estão em aberto que a gente vai precisar aguardar um pouco a cidade desenvolver e tudo mais. O primeiro é na questão do lixo. Se eu olhar aqui no painel de lixo, nós já estamos produzindo 3.300 toneladas por mês e estamos processando 3.100. Já estamos um pouquinho abaixo do que é produzido. Essa usina de incineração, nós vamos ter que fazer alguma expansão nela aqui, principalmente na quantidade de processamento e talvez um pouco de armazenamento também a mais nela, para quando toda essa cidade tiver bem populosa, o lixo que ela vai produzir vai ser bem maior. E talvez a gente precise colocar um centro de reciclagem nessa área. E aí eu vou deixar isso para quando essa cidade estiver já em funcionamento. Um outro ponto também que está em aberto é a questão da valorização do terreno, que inclui os parques, a recreação dos habitantes e tudo mais. Então tem muita área em aberto que a gente precisa colocar os parques. E a gente tem alguns parques aqui para posicionar nessa área. Mas esses parques eu vou deixar em aberto porque conforme a cidade vai crescendo, o número de parques ele vai aumentando. E essa região, algo que eu não comentei ainda, eu quero fazer uma mescla do que foi feito aqui com o que foi feito aqui. Então eu quero trazer um pouco desse padrão na beira das avenidas com essas habitações mistas, tem aqui também algumas habitações de densidade média. Eu quero trazer um pouco disso para as avenidas daquela área e eu quero trazer também um pouco dessa parte de prédios que eu fiz nessa região. Aqui tem um tanto de prédios, aqui também, aqui também. Eu quero trazer um pouco disso para essa região aqui também. E aí quando eu colocar esses prédios, essas habitações, eu vou incluindo os parques. Isso vai vir logo em breve, tá? Então eu não fiz a parte dos parques ainda. Um outro ponto que está em aberto é a questão da escola. Para colocar as escolas aqui, eu preciso ter uma noção de quantos habitantes vai ter em cada área para que eu saiba quantas vagas eu tenho que disponibilizar para aquela área. E aí eu só vou saber essa quantidade de habitantes na hora que tiver todo mundo morando aqui. Então, para isso, eu preciso fazer duas coisas. A primeira coisa que eu preciso fazer é nessas escolas aqui, eu já tenho que selecionar que elas vão trabalhar somente nesses distritos aqui agora, para que as pessoas que morem aqui não comecem a vir para cá. Então eu preciso limitar essas escolas para essa área e eu vou fazer isso agora. Feito aqui então, eu adicionei todas as escolas com os seus distritos para elas funcionarem somente nessa região. E aí essa área toda está sem educação de escolas. E o segundo ponto que eu preciso fazer aqui é voltar a ter distrito para mim saber qual é a população que tem em cada região. Então a primeira coisa é que esse distrito 4 aqui, ele vai ficar todo para o lado da rodovia que tem aqui. Feito aqui então, agora eu vou voltar ao distrito 1 que eu tinha destruído anteriormente. O distrito 1 ele vai ser maior do que era, né? Nós vamos pegar essa área aqui toda. Então aqui vai ser o distrito 1. Agora o distrito 2 que a gente tinha destruído vai ser esse lado aqui.
Então aqui está o distrito 2. O distrito 3 vai ser todo esse lado. Uma coisa que eu queria ter feito aqui, que eu aprendi com essa parte, é não criar tantos distritos tão pequenos, tá? Aqui, por exemplo, esse distrito 5 podia ser tudo uma coisa só, até esse 7 aqui, né? E talvez só esse daqui seria uma coisa separada porque ele foi construído depois. Eu podia ter feito distritos menores, que não iria influenciar tanto. E aí na hora de você colocar a cobertura dos serviços, você tem que selecionar vários distritos para atender uma região toda. Então, como eu fiz aqui na parte florestal, na parte agrícola, nesse daqui eu já fiz distritos maiores, eu devia ter feito aqui. Eu só não vou refazer por uma questão da sequência de numeração e de criação do mapa, que é legal de ir acompanhando. E aqui desse lado, então, eu vou fazer tudo como distrito 2. Perdão, aqui é distrito 3. Um outro local também que eu posso criar o distrito aqui que está faltando é nessa região. Eu vou colocar aqui como um distrito de serviços mesmo, porque tem a parte de tratamento de esgoto, tem lixo aqui, alguns outros serviços que a gente pode adicionar nessa área. Então aqui vai ser um distrito de serviços que a gente pode estar colocando alguma política se precisar nessa área. E depois desse distrito de serviço, um outro distrito que eu posso criar aqui também é nessa parte, criar um distrito de energia. Por exemplo, nesse local aqui, então tá aqui um distrito de energia solar, para se precisar fazer algum atendimento aqui a gente tem. Esse pátio de trem eu já comentei, provavelmente eu vou tirar ele daqui no futuro, vou colocar ele em algum outro local, para aqui ficar dedicado somente à energia solar mesmo. Agora, com os distritos criados, eu consigo ter uma ideia da população para verificar a quantidade de vagas que eu tenho que ter em cada distrito. Com isso, a gente agora consegue tirar o jogo do pause. Porém, eu quero fazer uma última coisa aqui antes disso, que é adicionar mais construções de residências para preencher essa área aqui, que a gente ter mais espaço para os moradores vir a morar. Então eu vou fazer isso agora e já voltamos em breve. Voltando aqui então, com a adição de mais casas feitas na nossa região, agora ela tá ficando bem mais completa, tá dando uma cara de uma grande metrópole mesmo e tem muito ainda a adicionar. Mas o que eu fiz aqui? Nessa área eu completei de casas, fiz bastante comércio na avenida aqui. Aqui eu tô dedicando para alta densidade. Coloquei todos esses prédios de alta densidade. Aí a gente altera entre nível 3, aí tem um nível 5 para dar uma diferenciada na altura. Então eu coloquei aqui dessa forma. E nessa área eu coloquei o banco central aqui nessa rua agora, ele estava na avenida ali se não me engano, e eu deixei esse meio livre que eu estou pensando em fazer alguma coisa com escritórios, alguma coisa de edifício característico, no tanto que eu coloquei aqui na avenida só escritórios para atender essa demanda. E aí continuando aqui, coloquei comércio de habitação mista aqui nessa avenida, tentei utilizar construções mais baixas aqui para que ela não tampe a visão de quem está indo, ficar uma passagem um pouco mais tranquila de se ir lá para o outro lado. Então fiz aqui dessa forma. Vindo aqui para esse canto, eu também utilizei de habitações de alta densidade nesse canto aqui. Como as casas são de nível 5, essas habitações de alta densidade, como se fosse um local mais privilegiado, de luxo, é o que eu estou imaginando nesse canto aqui. E continuando para o outro lado da rodovia, também completei aqui está com habitações mistas, aqui nessa parte de cima também com habitações mistas. Eu mudei um pouquinho aqui a parte da escola, coloquei para trás com correios aqui para preencher um pouco mais essa área. Aqui eu também completei com mais casas aqui, deixei mais preenchido com habitações mistas. Aqui tem alta densidade, acho que tem 2 prédios aqui para dar uma diferenciada na altura das construções. Vai ser comum sempre ver algumas áreas em aberto, que é onde eu pretendo colocar o parque ou escola para valorizar o terreno. E vindo aqui para baixo também já adicionei muito mais coisas. A gente tem algumas áreas de prédios, como tinha lá no distrito 10 e no distrito 11. Na avenida sempre habitações mistas, habitações médias também para aumento de população. Aqui nessa avenida aqui principal eu coloquei mais alguns escritórios para gerar um trabalho nessa área. E essas habitações mistas aqui do outro lado da rua.
Essa avenida aqui eu coloquei comércios desse lado, alguns escritórios do outro lado para gerar um emprego. Tem sempre áreas em aberto aqui atrás. Eu estou pensando em estacionamentos. Aqui no meio desses prédios a gente tem que colocar estacionamentos. Tem bastante área livre que eu vou primeiro colocar as escolas quando tiver uma ideia da quantidade de população para depois preencher com mais casas ou mais prédios. Mas aqui a gente já pode ver que está uma área bem mais preenchida agora. Com isso, a quantidade de habitações para o aumento da população e até mesmo para tentar fazer com que as pessoas que moravam aqui, que elas estão aqui ainda, tá? Se a gente vê, tem bastante carro parado, bastante pessoas por aqui. Eu quero ver se elas vão se mudar rapidamente para cá para não ter uma queda considerável de população. E alguma das coisas que são interessantes de a gente notar antes de tirar o jogo do pause é que nosso caixa aqui está com 170 milhões, caiu 30 milhões aqui praticamente para construir essa região. Nosso faturamento aqui ele caiu para 125 mil por hora, ainda está legal, mas eu acredito que o impacto da queda de população ele vai refletir bastante nesse faturamento e acredito que ele vai voltar a se estabilizar e subir quando o número de habitantes aqui voltar. Então, feito tudo isso, agora é o momento de tirar o jogo do pause para verificar como que vai se comportar essa região. E o impacto é como eu comentei, estamos perdendo mais de 5 mil pessoas, o nosso faturamento caiu para 80 mil agora, deu uma estabilizada, tá tranquilo em relação a isso, mas a população caiu bem. Eu quero verificar quando essas casas estiverem com habitantes, quanto que vai ir nossa população. Agora, com o tempo passando um pouco, a nossa população aqui já está subindo, já está tendo um aumento de mais de 1.000 pessoas por hora chegando. A nossa população não caiu tanto quanto eu imaginava que isso daqui poderia chegar a uns 75 mil, 70 mil de habitantes, mas ela se recuperou muito rapidamente. O nosso faturamento ainda continua positivo, mas caiu para uns 40 mil por hora. Isso daqui tá tranquilo, eu vou esperar o aumento ainda mais da população. A nossa demanda aqui, ela praticamente zerou, tem um pouco de demanda de comércio, mas eu acredito que a demanda só vai subir quando as casas estiverem ocupadas. Como tem muitas casas desocupadas, por exemplo, se eu vim aqui nesse bairro, se você olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que tem umas plaquinhas nas casas que são para venda. Toda vez que você coloca uma casa usando o mod de Find It, ela sempre vai vir com essa placa para venda, se você for reparar, porque a casa não está sendo ocupada. Então, quando ocupar todas essas casas, aí a gente vai ter de volta o aumento da demanda. Então, o próximo passo é deixar o jogo rodar por um tempo, verificar como que vai ficar essa população, verificar se esse valor de faturamento vai subir um pouco, enquanto todas essas casas são preenchidas, para a gente ter uma noção de quantos habitantes vai ter. Aqui já está com 6 mil, aqui já está com 8 mil, aqui também já está com 6 mil habitantes. Se a gente for ver, ó, 6 mil habitantes com 2.500 residências, sendo que tem 11 mil. Então, eu vou deixar o jogo rodando por um tempo. Enquanto isso, eu vou acompanhar o uso das rodovias, verificar aqui, ó, tá tendo um congestionamento porque as pessoas estão chegando aqui nessa avenida. Provavelmente esse semáforo tá atrapalhando. Eu vou começar a verificar essas coisas para fazer os ajustes necessários na parte das rodovias e vou também colocando mais residências aonde tem espaço. Vou trabalhar também colocando estacionamentos no meio desses prédios aqui para não encher de carro nas ruas. Eu vou fazendo esses ajustes enquanto essa população cresce e aí eu volto ainda nesse episódio com essa cidade mais desenvolvida no número de habitantes para a gente colocar as escolas. Eu quero fazer isso nesse episódio ainda. E uma outra coisa também que eu vou fazer nesse meio tempo, eu vou preencher um pouco mais de verde nessa área, principalmente nesse morro aqui, que é onde eu quero fazer uma área verde aqui. Tudo isso para que o tempo passe e a gente verifique quanto de população vai chegando aqui. Então é isso. Eu volto em breve com o resultado de como está ficando a cidade.
Voltando aqui então para passar uns resultados parciais e apresentar alguns problemas que surgiram, a nossa população já está em 96 mil, está aumentando bem. Depois de um certo tempo, a demanda por indústria ela voltou a crescer devido ao aumento da população, então isso daqui foi interessante para nós. A nossa arrecadação já está nos 130 mil, está bem positivo, então está controlável, isso daqui está muito bem. A população agora chegou a 97 mil. Mas um problema que apareceu agora, eu preciso resolver ele o quanto antes, é essa questão do acúmulo de lixo. Eu comentei no decorrer do episódio que a questão do lixo podia ser um problema, porque o nosso processamento estava muito próximo, até um pouco abaixo, pelo que eu me recordo, do que é produzido. E agora ele está bem abaixo, tá? 3.400 de processamento e o lixo produzido é de 3.600. E as usinas de tratamento de água, as duas que nós temos, ela está acumulando lixo e está tendo problema de fornecimento de esgoto. Se eu olhar aqui no painel, o tratamento de esgoto, ó, ele está com processamento baixo devido ao acúmulo de lixo. Então eu preciso resolver essa questão. E aí o primeiro ponto para resolver ela, eu vou adicionar a melhoria aqui na usina de incineração para ela processar mais lixo. Agora, se olhar no painel, o processamento está em 5.100 e a gente está produzindo só 3.700 toneladas por mês. Eu quero verificar se isso vai ser o suficiente, mas tem um outro ponto que é a quantidade de veículos. Tem 75 veículos que está coletando tudo lixo pela cidade, poucos estão retornando. E eles não estão conseguindo coletar esse lixo aqui que está influenciando no tratamento de esgoto. Então eu quero colocar aqui um outro serviço que é o centro de reciclagem. Eu vou usar o centro de reciclagem padrão do jogo. Vamos colocar ele aqui desse lado a princípio. E na questão de melhorias, a gente pode fazer uma extensão, que não é o foco agora. Na capacidade de processamento talvez seja interessante, mas nós podemos fazer um terminal de caminhão de lixo para aumentar a quantidade de caminhões, que é o que eu quero fazer. Com isso, nós adicionamos mais 25 caminhões para que esses caminhões ajudem a usina de incineração a coletar o lixo. Eu quero ver se vai sumir esse alerta aqui. Voltando aqui então, depois de algum tempo do jogo rodando, nossa população chegou a 112 mil, estamos quase 113 mil aqui de população, o ponto mais alto em toda a série dos Cities aqui no nosso mapa. O nosso faturamento está muito positivo, está acima dos 200 mil, também é o faturamento mais alto que eu me recordo aqui na nossa série. Nosso dinheiro de caixa está recuperando com uma certa agilidade, não achei que ia dar um resultado tão bom assim com essa cidade nova. E eu quero partir para a adição do último ponto desse episódio, que é relacionado às escolas. E relacionado às escolas, nós criamos aqui os distritos para verificar a população, aonde nesse distrito 3 nós estamos com 28 mil de população, a gente tem aqui quase todas as residências ocupadas, então esse número está bem consolidado. No distrito 1 temos 16 mil habitantes com quase todas as residências ocupadas também é um número consolidado. A mesma coisa aqui no distrito 2, aonde a gente tem 10 mil habitantes. O distrito 4, eu desenvolvi ele um pouco menos, ainda quero mexer nessa parte futuramente aqui, mas nós vamos conseguir colocar aqui mais habitantes com certeza nessa área para aumento dessa população. E eu pretendo fazer essa adição aqui de mais prédios em breve. Para a adição das escolas, eu quero adicionar escolas em cada distrito que atenda a população que está naquele distrito. Então esse distrito 2 com 28 mil, eu quero adicionar as escolas nesse distrito para trabalhar só aqui, visando que as pessoas que moram nesse local não precisem se deslocar para um ponto distante, por exemplo, lá para o distrito 2, para ir para a escola fundamental, por exemplo. Então a ideia é dedicar a escola em cada distrito que atenda a população que existe naquele distrito, como a gente fez em todos os locais do mapa. Fizemos aqui no distrito 10, distrito 11, nessa região aqui também no começo desse episódio, quando a gente dedicou as escolas que tem aqui para somente esse distrito. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui.
E aí, para avaliar a quantidade de vagas que a gente precisa colocar em cada distrito, nós já fizemos algumas contas em episódios anteriores que nós chegamos no valor de 25% da população daquele distrito precisa da escola fundamental. Aqui você pode fazer uma regra de 3 caso queira. Por exemplo, se você vir aqui no painel de educação e verificar que a gente tem 27.190 habitantes elegíveis para a escola fundamental, você pode comparar com o número da população. Então, se uma população de 112 mil, a gente tem 27 mil elegíveis, numa população desse distrito de 28 mil, quantos elegíveis você vai ter? Você pode fazer uma regra de 3 e chegar no número de vagas. Mas tem uma outra informação que ajuda bastante, que eu andei reparando quando a gente estava fazendo nos outros distritos, que se você olhar aqui no distrito 3 e vir com o mouse em cima da parte de habitantes, vai abrir esse novo quadro que tem ali a população de habitantes relacionada a crianças, que é aquele 6.080 que está aparecendo na tela. Geralmente esse 6.080 é o número de vaga que você precisa ter na escola fundamental. Tanto essa questão de porcentagem como uma regra de 3 vai dar próximo desse número de crianças que tem nessa região. Então às vezes é um número até mais fácil de você enxergar para verificar a quantidade de vagas. Eu vou usar esse número de crianças nessas regiões que nós fizemos agora, que eu quero ver se vai funcionar bem, se eu disponibilizar 6.000 vagas ali, se as escolas não vão ficar cheias muito fácil e eu vou precisar colocar mais vagas de escola, que faça com que esse número de crianças nesse painel não represente muito bem. Então eu vou fazer uma verificação aqui nesses distritos que nós estamos desenvolvendo agora. E o ensino médio, a gente pode acompanhar o número de adolescentes que tem nesse mesmo painel. Ele dá algo próximo desse número de 3.000 ali habitantes. Então eu vou me basear nesses dois dados para distribuir aqui. No distrito 3, na parte de escola, essa escola padrão do jogo do ensino fundamental com 1.000 alunos, eu acho uma construção legal da gente colocar. Ela combina bem com vários locais. E eu quero colocar uma escola dessa daqui, aqui nesse canto. E essa escola, a gente ainda pode colocar uma expansão para mais 500 alunos. Então aqui nós temos 1.500 vagas, eu vou colocar ela para trabalhar nesse distrito aqui já, para não começar a chegar pessoas de outro local. Então aqui nós temos a primeira escola fundamental, com 1.500 vagas. Eu quero colocar uma outra escola fundamental. Nessa parte aqui eu estava dando uma olhada. E para isso eu vou colocar aqui nesse canto uma escola do sudoeste dos Estados Unidos, que é uma escola fundamental básica. Ela também tem uma capacidade de 1.000 alunos, ela é até um pouco mais barata do que a outra escola. E eu vou colocar nesse canto aqui, mais para esse lado a princípio, para ficar nessa região aqui. E essa escola, a gente tem aqui umas extensões de até 1.000 alunos. O que vai gerar uma quantidade de 2.000 vagas aqui nessa parte. Eu vou determinar o distrito 3 para ele. E com isso a gente já tem 3.500 vagas com essa escola. Uma coisa interessante da gente atentar na hora de colocar as escolas, não colocar as escolas uma perto da outra. Porque se eu concentrar 6.000 vagas de alunos nessa região aqui, por exemplo, a pessoa que mora nesse canto, ela vai ter que ter um deslocamento grande para chegar nessa escola. Então eu distribuir a escola em pontos distantes, diminui a possibilidade da pessoa ter que se deslocar tanto. Então, por exemplo, essa escola aqui em cima, a minha intenção é que ela atenda esse pessoal aqui de cima. Essa escola aqui, a minha intenção é que atenda esse lado aqui, por exemplo. Agora, eu vou colocar uma escola aqui no meio para atender este meio aqui. Depois eu vou colocar uma escola aqui para atender esse lado aqui também. Então eu vou espalhar um pouco as escolas aqui para tentar amenizar o deslocamento das pessoas até a escola.
E aqui nesse canto eu vou colocar uma escola fundamental do Nordeste dos Estados Unidos. Ela tem uma capacidade de 1.200 alunos, custa um pouquinho mais caro para construir, mas não vai afetar devido ao nosso caixa estar com uma grande quantidade de dinheiro. Então eu vou colocar ela aqui, uma construção que vai acabar combinando com esses prédios. Mas o ideal dessa escola aqui, na verdade, é deixar ela por aqui, ó. Por que colocar ela aqui? Porque tá perto dessa avenida e aí a gente faz uma passagem de pedestres aqui para o transporte público futuro ter uma parada aqui e atender essa escola, que já fica um pouco mais difícil do transporte público passar aqui por dentro. Então essa escola aqui vai atender melhor e vamos colocar ela para trabalhar no distrito 3 também. E ela tem uma extensão para mais 300 alunos que eu vou colocar aqui e com isso gera 1.500 vagas. Logo a gente vai ter 2.000, 4.500 vagas, 6.000 vagas já nessa área. Eu vou colocar mais uma escola para aumento de vagas aqui também, nesse canto para atender a questão do deslocamento das pessoas e também porque essa área planeja aumentar a população. A minha ideia é que com essa região metropolitana a gente chega próximo dos 200 mil de habitantes. E aqui falta ainda 80 mil pessoas no mínimo para chegar perto disso. Então esse local aqui ele vai aumentar a população com certeza e vai precisar de mais escolas. E para isso eu vou colocar uma escola fundamental padrão do jogo mesmo, que preenche esse canto aqui. A gente pode até talvez realocar ele para esse lado aqui, para ficar um pouco mais perto desse transporte público, mas a minha ideia é que esse meio aqui seja voltado à escola. Com a extensão dele também, a gente já vai para 1.500 vagas e ele vai trabalhar nesse distrito 3. Feito isso, a gente tem 7.500 vagas para esse local. E essa escola aqui ainda tem uma opção de você fazer uns edifícios anexos aqui em volta dela, que cabe mais 750 alunos. Então essa escola aqui a gente pode chegar numa capacidade muito grande de alunos. Isso é uma grande vantagem dessa escola do sudoeste dos Estados Unidos. Então essa área já está bem atendida com o ensino fundamental. E se for dar uma olhada aqui na quantidade de adolescentes, que são 3.200, nós vamos colocar a escola do ensino médio aqui do sudoeste dos Estados Unidos também, que é essa escola aqui, que ela tem uma capacidade de 1.200 alunos e é uma construção grande que eu quero usar nessa área aqui próximo dessa escola, para uma combinar com a outra. E essa escola ainda tem as melhorias que dá para aumentar a capacidade de alunos. Tem esses edifícios de sala grande que aumentem mais 500 alunos cada um, e a gente pode colocar em volta aqui. Tem o edifício de salas pequenas que a gente também pode colocar em volta, que aumenta mais 200 alunos. Tem o ginásio que tem um aumento de 240 alunos que a gente até pode colocar inclusive nessa área. E essa biblioteca que também aumenta 230 alunos. Então com isso a gente já tem 1.600 vagas disponíveis para o ensino médio, que vai ser dedicada a esse distrito. Porém, o ensino médio, se a gente observar aqui, independente do número de elegíveis, nem todo mundo está indo para a escola. A gente tem 3.400 pessoas indo para a escola de um número de elegíveis de 5.000. Eu não consegui identificar o porquê disso ainda, se é a questão de chegada, transporte e tudo mais. Então, para essa área, ao invés de colocar 3.000 vagas, como eu comentei dos adolescentes, eu vou começar com essas 1.600, que é a metade. Vou acompanhar se isso daqui vai lotar. Se isso daqui vir a lotar, a gente coloca uma outra escola do ensino médio nessa parte, principalmente desse lado aqui, se for o caso. E uma coisa que eu quero fazer aqui que vai ser importante, que essa rua, ela só tem ligação com aquela avenida. Então eu vou fazer algo provisório aqui, que as pessoas podem andar daqui e vir até esse lado aqui, ó, fazer um caminho de pedestres para facilitar o acesso a essa região. E a minha ideia é preencher um pouco essa área com toda essa parte estudantil aqui, por isso que essa área ficou em aberto e foi a ideia que eu tive para essa região. Agora nós podemos partir lá para o Distrito 1, onde nós temos 17.000 habitantes e 4.000 crianças com 2.000 adolescentes. Eu quero começar colocando uma escola nesse canto aqui, uma escola fundamental padrão do jogo.
Eu acredito que seja mais do que o suficiente para essa área. Ela completa bem esse canto aqui. Nessa região, vou colocar a extensão e determinar que ela vai trabalhar nesse distrito 1 aqui. Então, as pessoas que moram aqui vai poder usar essa escola. E eu quero colocar uma outra escola nessa parte aqui, que é onde tem uma grande concentração de pessoas devido aos prédios aqui com 240, 250 habitantes cada um. Então aqui tem uma concentração grande de pessoas. Eu vou usar este meio aqui para poder colocar uma escola, e aí eu vou colocar a Escola Fundamental Municipal, que tem 1.500 vagas, e a construção dela vai combinar um pouco mais com os prédios dessa região. Aí faz um pouquinho mais de sentido. Determinar que ela vai trabalhar nesse distrito, e ela também tem uma extensão para mais 500 alunos. Então essa escola aqui com 2.000 e aqui com 1.500 alunos. Para essa região, nós já temos 3.500 vagas das 4.000 que está marcando naquele painel. A última escola, eu pensei em colocar ela nesse meio aqui, mas eu tenho uma dúvida aqui dessa região, como que ela vai ficar com o transporte público. Eu sei que eu tenho que colocar as garagens de bonde, que vão ocupar um espaço para os bondes transitar pelas avenidas de toda essa região aqui. Então minha ideia é que os bondes fiquem nessa quadrado ou nesse quadrado aqui. E se for possível, talvez colocar até nessa região aqui. Deixar os bondes, por exemplo, num canto, com um trem de um lado e o ônibus de outro, tentar reunir tudo nesse local seria excelente. E a gente iria liberar essa área para colocar mais casas e atingir a meta de 200.000 habitantes. Quando eu vir a colocar o transporte público, eu vou verificar como vai ficar essa área e coloca outra escola. Mas para a gente iniciar aqui já com 3.500 vagas, está bem próximo do que precisamos. E para o ensino médio desse distrito 1, nós temos aqui 2.100 adolescentes. Eu vou colocar uma escola que é essa ensino médio moderna, por mais que ela tenha aquela capacidade de 1.750 alunos, que está bem próximo do que a gente precisa, mas ela é uma construção pequena que eu consigo encaixar nessa parte aqui, ó. As outras construções, por exemplo, eu pensei em colocar o ensino médio padrão do jogo. É uma construção grande, eu teria que usar esse espaço que eu estou reservando para outra coisa. Ou a do Nordeste dos Estados Unidos, também é uma construção que não encaixa ali. Essa ensino médio moderna, ela encaixa bem nessa parte aqui, e eu quero dedicar esse espaço para a escola. Então eu vou determinar que ela vai trabalhar nesse distrito aqui a princípio. Com isso, no distrito 1 a gente já tem o número de vagas aqui para começar a atender essa região. No distrito 2, nós temos 10.000 habitantes, onde são somente 2.400 crianças e 1.600 são adolescentes. Eu vou colocar aqui uma escola do ensino fundamental padrão do jogo, que é uma construção mais baixa. Eu vou colocar nesse canto aqui a princípio, já com a expansão, e determinar que ela vai trabalhar nesse distrito 2. Mas os serviços públicos, eles ficaram bem espalhados, e eu preciso pensar um pouco melhor em deixar algo um pouco mais próximo um do outro e deixar a escola melhor posicionada. Que a minha ideia é que essa escola tenha um acesso fácil a essa avenida e essa avenida para o transporte público. E nesse distrito 2 eu vou colocar uma segunda escola, que eu vou usar essa escola fundamental, colocar nesse canto, porque ela combina com esses prédios, que é onde tem uma concentração grande de pessoas morando. Aqui tem habitações com mais de 400 habitantes em cada uma, então uma quantidade grande. Nós vamos colocar a expansão e determinar o distrito 2 para ela também. Então nesse distrito 2, que a gente tem 2.400 crianças somente, nós colocamos 2.000, 3.500 vagas para ela. Porém essa escola ficou uma perto da outra, né? Eu vou optar então por fazer uma alteração aqui e colocar essa escola nesse local aqui, ó, para atender esse lado da avenida e essa escola esse lado da avenida. Acho que vai ficar uma distribuição melhor da escola. Então aqui no distrito 2 ficou dessa forma. E aí colocar uma escola do ensino médio aqui, a gente não precisa colocar uma escola grande. Então eu vou colocar aqui uma escola do ensino médio do Nordeste dos Estados Unidos mesmo, de uma construção legal, colocar nesse canto aqui.
e aí eu vou determinar que essa escola vai trabalhar somente nesse distrito 2, e nós ainda podemos fazer uma expansão para mais 500 alunos se vier lotar aqui. Eu tenho 800 vagas disponíveis, vamos acompanhar para ver como é que fica. Então esse canto aqui com certeza eu preciso reorganizar ele, os serviços públicos aqui ficar algo melhor do que está agora, e verificar o espaço que vai ficar livre para colocar mais casa, principalmente prédios aqui para aumento da população. Já no distrito 4 nós já temos aqui uma escola com 1.700 vagas que nós vamos determinar para ela trabalhar só nesse distrito, e tem um ensino médio aqui também com 800 vagas que nós vamos colocar para trabalhar só nesse distrito também. Com o tempo isso daqui vai acabar deixando de ficar lotada e atender só essa região mesmo. Em relação ao estudo, nós temos a faculdade aqui. Essa parte ainda está em aberta a construção porque eu quero integrar essa faculdade com essa avenida. O ideal mesmo seria que essa avenida viesse até essa rotatória grande aqui, como se fosse uma continuação dessa avenida, mas eu não quero destruir isso. Eu estou pensando aqui em talvez essa avenida ela vir aqui e aí fazer uma rotatória em volta desse estacionamento e voltar para a avenida. Estou pensando em alguma coisa assim para integrar esse local aqui melhor. Então, feito isso, para dar uma revisão aqui no painel de educação, agora nós temos 32.000 vagas para crianças, sendo que tem 27.000 elegíveis, então a gente está atendendo a capacidade total do mapa. A parte de estudantes também, nós temos aqui 9.000 vagas do ensino médio e 5.000 elegíveis. O número de estudantes do ensino médio aumentou bem. A faculdade tem uma grande quantidade de elegíveis com uma capacidade ok com aquela faculdade só lá de cima, tem 500 alunos. E a universidade nós vamos colocar na sequência do desenvolvimento dessa cidade. Então, para essa região, a parte dos serviços públicos, para elas funcionarem, já está bem atendido. Porém, enquanto eu estava fazendo essa parte aqui, principalmente colocando arborização, pode ver que eu trabalhei um pouco nesse canto, fiz um pouco do verde aqui no meio também, fiz em volta para determinar algumas áreas. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que nossa população está muito longe de bater os 200.000, então eu preciso aumentar o número de residências nessa área. E a segunda coisa, que essas casas aqui em cima, elas ficaram muito estranhas. Elas não têm conexão aqui com a cidade, não ficou algo nem próximo do que eu imaginava. Talvez com o transporte público aqui, colocar uma construção grande nessa parte, ela fique um pouco mais próximo, mas eu tô achando bem estranho essas casas aqui em cima. E como eu preciso do aumento da população, eu acredito que eu vou vir com ruas até aqui embaixo, vou construir nessa descida, principalmente nessa parte aqui, para ficar algo mais ligado com essa cidade e eu ter mais área para aumento da população, colocar prédios e tudo mais aqui. Então, isso daqui eu acredito que eu vou construir nessa área. Eu vou fazer isso para tirar um pouco dessa estranheza que eu tô achando aqui. Uma outra coisa também, eu tinha pensado em colocar um transporte público aqui para atender esse lado da cidade, mas como a faculdade vai ficar nessa parte e na faculdade é certeza que eu vou ter que ter o transporte público, independente se vai ter aqui ou não, vai ficar estações uma muito próximo da outra, então eu não vou colocar nada de transporte público aqui. Os trilhos de trem que estão aqui vão vir só para a universidade, e aqui eu também vou construir mais residências, e aí eu vou ter esta área e esta área para o aumento de população. Aqui eu acredito que vai ter algumas casas também quando vir a colocar o transporte público. Aqui no distrito 4 aqui em cima a gente vai colocar mais casas também para aumento de população, mas eu quero muito fazer com que essa região chegue nos 200.000 de população. E o próximo episódio vai ser focado totalmente em fazer o transporte público dessa região, fazer o hub de transporte aqui para determinar o espaço. Como eu comentei anteriormente, eu quero focar tudo nessa região para que nesses 2 quadrados a gente faça mais casas. Vou fazer um hub de transporte aqui também, e aqui vai ficar só quando tiver a universidade. Então nós vamos focar nesses 2, vamos criar linhas de bonde pelas avenidas, linhas de ônibus para fora do mapa, fazer a ligação que está pendente aqui também, que nós não fizemos no último episódio. Então o foco do próximo episódio vai ser nessa parte de transporte público.
E aí depois desse episódio nós vamos focar em fazer os ajustes nesse canto, vamos decorar muito dessas partes, fazer a parte da prefeitura aqui que eu tô com algumas ideias, tentar finalizar essa área aqui, talvez em 1 ou 2 episódios, para poder voltar os olhos para a universidade, fazer a parte da universidade aqui e depois da universidade a gente partir para outros projetos. Nós vamos colocar indústrias especializadas naquela região industrial, nós vamos tentar voltar ali para completar ela mais, que está pendente ali. Nós estamos com uma demanda industrial pequena aqui e dar sequência no mapa também. Então, olhando de cima agora já começou a ficar um pouco mais completo. Estou achando que dessa maneira aqui o objetivo dele ficar mais semelhante com o que a gente fez nas outras áreas está bem mais próximo do que aquela cidade que existia no começo da série aqui. Então vamos focar em terminar essa parte e ir para projetos futuros. Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Qualquer dica, sugestão será bem-vindo no campo dos comentários abaixo. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!